lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou fazer o jogo versus série do 6º episódio da primeira temporada de The Last of Us. E olha, tem algumas coisas que a gente já viu, na realidade bastante coisa que a gente já viu do jogo 2. Cada vez mais a série já tem inserido eventos que acontecem mais à frente no jogo. E aí eu vou falar desses detalhes, mas lógico, sem estragar a experiência pra você, caso você veja aqui por curiosidade de como é a história do jogo, mas que também não tenha jogado, então eu não vou falar à frente do que a série tá. E eu aproveito pra lembrar vocês que já saiu o vídeo de análise com spoilers, então não deixa de conferir. E lembrando que toda segunda daí sai o jogo versus série pra gente entender quais que foram as diferenças, o porquê, até mesmo porque a gente tá falando de uma adaptação de mídias bem diferentes. E gente, esses vídeos dão muito trabalho, então se você já puder aí enaltecer de alguma forma, eu agradeço muito. Mas pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, como eu falei, né, a gente tem alguns eventos um pouco à frente já nesse episódio, como, por exemplo, o próprio coelho aí, também aquela missão de Mira, ou até mesmo, né, a gente vê de fato a cidade. Mas aqui eu tô me antecipando, só fazendo um resuminho mesmo do que a gente vai falar aqui, porque tem muitos detalhes bem interessantes aqui que a série trouxe e algumas diferenças também. A primeira coisa que eu vou falar é, lógico, uma das primeiras cenas, que é a do coelho. A gente vê que no meio da jornada, o Joel e a Ellie, eles param, né, na cabaninha de um casal, e o cara do casal caçou um coelho. Eu acho que faz muito sentido, porque eles não colocariam a Bella Ramsey pra caçar um coelho. Isso é um aspecto que acontece um pouco mais à frente da história, que é meio que consecutivo ao que a gente vê no final do episódio. E também tem o cervo. No jogo tem uma missão que é só pra ir atrás do cervo. A gente até vê que acaba dando uma desistida, e mesmo que não seja uma substituição dessa cena, ainda assim é uma referência, meio que um vem aí, sabe, pra audiência que jogou os jogos e tudo mais. Então a gente já tem esses dois momentos inseridos como pelo menos uma referência aqui nesse 6º episódio. E aí a gente dá início a essa jornada do Joel e da Ellie, né? O casal lá fala, ó, não passa pelo Rio da Morte. A gente entende depois porque Rio da Morte, mas é interessante porque em certo momento que eles vão dormir à noite, então eles acampam a céu aberto, eles conversam bastante sobre as projeções deles pra vida e tudo mais, que eu falei bastante na minha análise com spoilers. Mas é interessante porque nesse momento o Joel fala que depois que tudo isso acabar, o sonho dele é ir pra um rancho que ele teria ovelhas. Gente, isso faz uma referência, e sem estragar a sua experiência, direta ao final do segundo jogo. É bastante interessante que tenha sido inserido logo aqui na série, né? E também nesse momento, que nem eu tinha destacado, a gente vê a Ellie bebendo e ela fala que continua sendo nojento. Isso faz uma referência à história que a gente vai ver da DLC. Isso é o máximo que eu vou falar de revelação, mas é muito legal que já esteja aqui como uma experiência que ela já teve. Então é muito legal como eles já desenvolvem previamente essas questões aqui na série. Até porque, né, é uma pequena diferençazinha. A gente já tá nesse momento em que o Joel encontra com o Tommy no inverno. No jogo é no outono e depois a gente chega ali no inverno. E aqui na série, né, até pra a gente trazer eventos mais sequenciais, eles trazem realmente já no inverno, desde o início, quando encontra o Tommy e tudo mais. E aí, né, falando de encontro com o Tommy, antes da gente chegar ali em Jackson, a gente vê a usina. Pra quem não sabe, no jogo tem toda uma missão que a gente precisa passar pela usina para chegar ali em Jackson. E aí ele até nada na usina, e como a Ellie não sabe nadar, tem que conseguir aquelas madeiras para fazer a passagem, para daí ela abrir um negócio e aí você passar como se fosse uma ponte, sabe? Mas a gente vê eles olhando a usina aqui de longe, ele até dá o contexto que por conta disso tinha eletricidade, e tem, né, porque a gente vê ali que em Jackson tem. E o approach no jogo é um pouquinho diferente, eles de fato chegam ali no portão e eles são abordados, e aqui não, é um pouquinho antes deles chegarem, mas é muito incrível que o portão é muito parecido. Eu achei muito legal deles terem feito igualzinho. E aí, né, que nem eu falei, esse episódio, ele tem bastante a presença de coisas do segundo jogo, e não só, né, de coisas um pouco mais antecipadas aí, mas uma das
coisas que a gente só vê no segundo jogo é a cidade, de fato, ali que o Tommy vive. O que a gente vê no primeiro jogo é mais a parte sistemática do negócio, tanto que tem até uma missãozinha que o Joel precisa ajudar ali, e é até interessante porque nesse momento o Tommy ele chega a falar que em algum momento ele retornou para casa deles e ele encontrou poucas coisas, poucos pertences deles, mas que ele tinha encontrado a foto dele com a Sarah. Essa foto a gente só vê lá na casa dele no primeiro episódio, uma reprodução do que seria essa foto, mas a gente não tem esse momento aqui na série. E aí nessa missão é um momento que eles estão isolados e é quando o Joel fala para ele sobre a Ellie. No jogo ele fala um pouquinho mais rápido, eles chegam a escalonar em uma briga e tudo mais, acontece da mesma forma que a série trouxe, mas o Joel joga as informações um pouco logo de cara. Mas como eu falei na minha análise, gostei muito de ser algo um pouco mais receoso, principalmente porque eles tinham brigado antes, né? Na série eles antecipam esse aspecto da briga, o Joel conta em certos momentos pra Ellie. No jogo é previamente antes da gente chegar ali na cidade. O Joel conta esse contexto pra Ellie, fala que o Tommy falou que nunca mais queria ver ele na vida, e ela fica, meu Deus, será que ele vai ajudar a gente? E aí, nesse momento, a cidadezinha lá, ela é invadida, e no primeiro jogo a gente ainda tá nessa parte das funcionalidades da comunidade. Então o local é invadido, e aí a gente faz toda uma missão pra matar a galera até chegar na Maria e na Ellie, e pouco antes disso é quando a Ellie depois lá na frente revela que a Maria falou da filha do Joel, da Sarah. Também é um momento que ela descobre só ali quando chega em Jackson. E é legal também porque assim, tem um detalhezinho que antes deles também chegarem ali na cidade, a Ellie fala que tá faminta, e a gente vê aqui na série ativamente ela faminta, né? Ela falando, ai, faz tempo que a gente não tem uma refeição apropriada. E é legal porque assim, gente, nessa cena, esse lugar que eles têm a refeição é um local extremamente icônico do segundo jogo, e a gente vê uma personagem que só aparece no segundo jogo, que é justamente a menina que fica olhando ali pra eles, e a Ellie é um pouco grosseira. Ela é a Dina, vai ser a única coisa que eu vou falar pra vocês. Então é muito legal que eles já tenham inserido ela nesse momento, principalmente porque ela já existe ali na cidade e tudo mais. Então é um easter egg muito interessante. O que eu acredito que pode acontecer, muito provavelmente eles devem falar isso no podcast, é que entre o jogo 1 e o 2, eles nem tinham a concepção da cidade. E agora com a série, né, eles já têm o jogo 1 e 2 lançado, então eles já tinham a cidade pra demonstrar pra gente. Eu acredito que foi algo que só foi desenvolvido depois de muitos anos, e faz muito sentido, né, que logo que você chegue, você dê de cara com a cidade e não necessariamente com as funcionalidades, apesar da gente ver também a Maria, ela também faz um tour, né, explicando como que funciona, fala da eletricidade, principalmente por conta da usina e tal. Aqui a gente até vê um pouco mais a plantação, algo similar ao que o próprio Bill fez ali sozinho, né, lógico que ele sozinho alimenta por muito mais tempo, dependendo da produção dele, mas eles já tinham esse senso de comunidade. Então a forma que as coisas acontecem, mesmo que tenha essa diferença, ainda assim é algo que já era construído no jogo, mas que nem eu falei, a gente vê mais mesmo essa parte das funcionalidades, ainda não a cidade, que é algo que a gente só vê no jogo 2, e eu amei que eles anteciparam isso aqui. Gente, eu achei muito legal a gente ver as casinhas ali de madeira, sabe? E que nem eu falei, né, também é um momento que a Ellie, ela descobre sobre a Sarah. No jogo não existe esse negócio do memorial, vem mais no diálogo dela falando, ah, Maria me contou e tal. Achei muito legal até que aqui na série eles fizeram como algo tipo, ah, eu não sabia que você sabia, que eu não deveria ter te contado isso e tudo mais. Então eu achei interessante porque não foi algo tipo insensível, sabe, por parte da Maria, foi algo sem querer. E é legal que a gente vê ela com a jaqueta rosa, ela também usa a jaqueta rosa no jogo. E tem outra coisa legal também, é que nesse momento da tour, no jogo, a Maria até fala, ah, as crianças vão assistir um filme no cinema. Aqui na série a gente vê ativamente esse cinema rolando. O cinema, ele tem todo um contexto importante pelo filme que eles estão assistindo e pelo que a Ellie vai despejar ali no Joel. Eu falei bastante disso na minha análise com spoilers, mas uma das coisas que a gente tem de diferente, da mesma forma que a cidade ali, ela não é invadida por caçadores ou por outra galera e tudo mais, a gente também tem um momento que a Ellie foge ali da cidade com um cavalo.
cavalo. Tem toda uma missão do Joel e do Tommy indo atrás da Ellie, e aí ela para numa casa que é quando ela lê o diário, e a gente tem esse mesmo diálogo dela falando, então é isso que as meninas se preocupavam, e é quando ela despeja as coisas no Joel. E ela foge justamente porque ela também sabe que o Joel quer deixar ela com o Tommy, então ela fica muito brava. Mas como a série acaba tirando alguns aspectos da jogabilidade, então a gente vê menos invasões, menos momentos de limpar os cenários, né, que você sempre acaba se deparando com alguém ali no meio do caminho e tal. Eu acho que fez muito sentido pra série acontecer ali em Jackson realmente, principalmente porque eles já estão explorando a cidade, então tem mais contexto para colocar a casa, essa casa que ela supostamente fugiria, só que lá, que é onde ela tá já, e é o diário de alguém. E é legal porque, assim, dá pra ver que é um estúdio, né, é montado e tal, então deve ser até um negócio que tá guardado ali no estúdio pra próxima temporada, principalmente que ela já foi confirmada. E também tem esse arrependimento do Joel, ele retoma a jornada, ele pede pro Tommy fazer, principalmente porque ele conhecia os vagalumes, ele era muito mais interno, né, do que ele mesmo. Aqui eles trabalham algumas camadas no sentido que o Joel, ele não se sente seguro pra continuar a missão, ele se sente velho, ele sente que ele não consegue fazer mais as coisas do mesmo jeito, as questões emocionais dele também, e a aproximação com a Ellie, que causa um pouco esse pânico também, mas no final o Joel acaba indo na jornada ali com a Ellie, e aí eles pegam o cavalo. Gente, o cavalo é muito parecido, e o cavalo tem nome, tá? Quando eles vão no Colorado, no jogo, fala que o nome dele é Kalos, e aí eles acham engraçado e tudo mais. Essa parte de Colorado é um pouquinho maior no jogo, mas muito porque você tem que ficar abrindo os portões, então você tem que ir em determinado lugar para fazer a eletricidade funcionar, e às vezes você tem que dar uma volta, passar no meio do prédio, e aqui é um pouquinho mais direto, né? Eles até estranham que o caminho não tá tão perigoso quanto eles imaginavam. Eu acho que também é para trazer um impacto um pouquinho maior ali para o momento que o Joe se machuca, e de uma forma tão feia, né, comparado a outras coisas que eles passaram muito mais perigosas antes. E tem uma coisa, tá, sobre a jornada da Ellie e do Joel que eles antecipam aqui também antes de chegar ali em Colorado, que é o fato do Joel ensinar a Ellie a mirar. No jogo é um pouquinho mais à frente dos eventos do que a gente vê em Colorado. O Joel faz essa missão com ela, mas é mais uma missão assim contemplativa, vamos falar assim. Estão admirando as paisagens, escalona para um negócio depois, mas essa missão ela existe em outro momento, provavelmente eles só anteciparam até pra gente ver uma questão de sobrevivência aí da Ellie com o Joel ferido. Mas pode ser que eu esteja me confundindo, confesso aqui, porque na realidade, quando a gente tá na missão dos caçadores, o Joel ele já ensina pra ela sobre mira, porque ele fala, eu vou invadir determinado lugar, e aí você me dá a retaguarda. Se você vê alguém chegando, como são muitos, você me ajuda, tira neles aí e tal. Então ele ensina previamente, pode ser que seja mais disso. Então é um negócio que vem antes. Ou simplesmente a junção, né, das duas missões aí. É um momento que a Ellie, ela vai aprender na mira. Enfim, deixa aí nos comentários qual que você acha que é um momento exato. Mas de qualquer forma, a gente vê um desenvolvimento nesse episódio mesmo, que a Ellie aprendeu já os protocolos do Joel, né, pra eles se manterem seguros ali e tudo mais. Mas é legal ter esse momento que vai ser extremamente importante aí pra jornada da Ellie. Mas aí quando eles chegam em Colorado é muito legal, tanto a questão da placa, também eles verem a sinalização dos vagalumes. A única diferença aqui no jogo é a Ellie que fala, olha o sinal dos vagalumes, e quando a gente chega, a gente vê os macacos, e a Ellie falando que nunca viu macacos e tal, e eles também acabam fazendo barulho, né, lá no hospital, e eles acham que é alguém, e no final são macacos invadindo a sala. Tem algumas coisinhas que existem no jogo e não existe aqui, como por exemplo, um médico falando sobre o teste, só que ele acaba sendo mordido por um dos macacos. A série ela não tem trabalhado muito, por exemplo, o fato dos animais poderem se infectar também ou não. A gente vê que, por exemplo, o cachorro que detecta se você tá infectado ou não, ele tá super bem. E é muito complicado, principalmente quando a gente tá falando de algo pandêmico, epidêmico e etc. Ver algo que se alastra em pessoas e animais. Apesar que o fungo, né, ele é um fungo
que dá em formigas, então pode ser que em alguns animais deu certo, ou até mesmo na comida, né, que eles acabam caçando, que nem a gente tinha visto coelho. Então a gente vê que os animais eles não foram infectados. Enfim, tem cavalo, enfim, a gente vê que os bichos estão bem. Então faria sentido com que os macacos, apesar deles se assemelharem aos humanos, não ter necessariamente essa parte. Mas é legal porque no jogo é um momento que eles começam a inserir o Joel ouvindo tipo uns radinhos, e são os radinhos que acabam dando mais contexto da pesquisa, que acaba envolvendo bastante a história da Ellie, inclusive. Mas uma coisa que eles trabalham muito bem é o próximo destino, onde possivelmente os vagalumes estão, que é em Salt Lake City, né? É a pitadinha para onde eles vão, né? E aí tem um momento também que o Joel se machuca, só que nesse momento, quando eles veem, né, as pessoas chegando, é uma cena bem parecida que eles veem ali de cima. Tem muito mais gente, mas lógico, também por uma questão de jogabilidade aí, então você tem que ir até a saída e matando gente, mas o Joel em certo momento ele é atacado por uma pessoa e ele cai do segundo andar e de lá ele acaba se machucando, algo perfura ele de um lado ao outro. Na série, que nem eu falei, como traz um aspecto mais realístico, né, a gente vê que eles utilizam do taco e o taco é enfiado, então não é algo que chega a atravessar. Acho que seria algo que qualquer humano não suportaria sobreviver, então faz sentido que seja, mesmo que um ferimento grave, um pouco mais superficial e não algo que te atravessa, né? Porque com o tempo ele perderia sangue, que nem acontece, por isso ele desmaia, mas que muito provavelmente seria uma perda fatal. Então é isso, gente, assim, eu acho que esse episódio estruturalmente, ele é semelhantíssimo ao jogo, que é um aspecto que a gente já tinha visto em outros episódios, que mesmo com pequenas mudanças, ou para dar mais nome aos bois aí nas coisas, sabe? Mesmo que tenha pequenas diferenças, que nem eu tinha falado, dos caçadores e o povo, como eles chamam aqui, né? As pessoas se libertaram e tudo mais, ainda assim a essência é a mesma, a jornada de como eles lidam com as questões são as mesmas. Então é muito interessante ver como tem algumas antecipações de situações, são antecipações que fazem muito sentido no momento que elas são inseridas, e também já traz uma introdução e também acaba sendo um recurso de roteiro para você ter um entendimento lá na frente, como a série ela trabalha pequenas coisinhas desde ali da miudeza, quando eu falo, presta atenção nisso e tal, que vai fazer sentido lá na frente. Então, a construção, como ela é feita, a narrativa, faz muito sentido dentro da construção que o próprio jogo tem. E como eu falei, né, eles tiram aspectos de jogabilidade, mas que ainda faz muito sentido. As cenas essenciais estão ali, a cena de encontro do Tommy, do Joel, da Ellie esbravejando, o coelhinho, mesmo de easter egg, etc. Então, eu acho muito interessante, muito, muito legal como eles trabalham e como eles contemplam o que existe no jogo. Mas eu quero saber de vocês, teve mais algum detalhe que você reparou que existe no jogo e eu acabei não falando aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!